Queria convidar você a abrir a sua Bíblia lá em Juízes, capítulo 8. Juízes, capítulo 8. Nós temos avisado que as crianças estão tendo uma programação especial desde o início do nosso culto, por conta dos espaços que são necessários cumprir em função da pandemia que nós estamos vivendo. Então, se você quiser estar com sua criança aí, você pode levar ela para nosso prédio aqui ao lado, onde está tendo ali a programação para as crianças. Se você quiser permanecer com a sua criança aqui também, fique à vontade, tá bom? Juízes, capítulo 8, nós vamos meditar nesse tema intrigante, vamos chamar assim, né? O fracasso da vitória. É isso mesmo, você não leu errado, é esse negócio aí mesmo. O fracasso da vitória, e você vai ver como esse título vai fazer sentido à medida que a gente for expor o texto de hoje. Juízes capítulo 8, do verso 1 até o verso 9, diz assim a palavra do Senhor. Os efraimitas perguntaram então a Gideão: por que você nos tratou dessa forma? Por que não nos chamou quando foi lutar contra Midian? E o criticaram duramente. Ele, porém, lhes respondeu: que é que eu fiz em comparação com vocês? O resto das uvas de Efraim não são melhores do que todas as colheitas de Biezer? Deus entregou os líderes midianitas, Oreb e Zeeb, nas mãos de vocês. O que pude fazer não se compara com o que vocês fizeram. Diante disso, acalmou-se o coração e a indignação deles contra Gideão. Gideão e os 300 homens, já exaustos, continuaram a perseguição, chegaram ao Jordão e o atravessaram. Em Sucote, disse ele aos homens dali: peço-lhes um pouco de pão para minhas tropas. Os homens estão cansados e eu ainda estou perseguindo os reis de Midian, Zeba e Zalmuma. Os líderes de Sucote, porém, disseram: ainda não estão em seu poder Zeba e Zalmuma? Por que deveríamos dar pão às suas tropas? É assim, replicou Gideão: quando o Senhor entregar Zeba e Zalmuma às minhas mãos, rasgarei a carne de vocês com espinhos e espinheiros no deserto. Dali subiu a Peniel e fez o mesmo pedido aos homens de Peniel, mas eles responderam como os de Sucote. Aos homens de Peniel ele disse: quando eu voltar triunfante, destruirei esta fortaleza. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós queremos colocar as nossas vidas diante do Senhor em temor e tremor, ó Pai, pedindo ao Senhor que o Senhor ministre de maneira graciosa sobre os nossos corações nessa hora, Pai. Que seja a palavra do Senhor alcançando os nossos corações, nos edificando, ó Pai, nos chamando a atenção, nos exortando, nos curando, ó Pai. Que seja o Espírito do Senhor agindo em nós e sobre nós nessa hora por meio da exposição da Tua verdade, ó Pai. Que pela Tua graça e pela Tua misericórdia o Senhor me use como Teu instrumento. É assim que nós oramos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos numa série de pregação no livro de Juízes. Nós já vínhamos meditando lá desde o capítulo 1 e nós já vimos algumas coisas sobre a história de Gideão. Nós vimos, por exemplo, que esse é um período em que não se tinha rei e que os governantes eram chamados de juízes porque eles eram chamados por Deus como uma espécie de salvadores que iria então conduzir o povo à vitória diante de um inimigo, ou diante de uma perseguição, ou diante de algo que estivesse acontecendo. O que aconteceu foi que Gideão era um homem que estava lá escondido na caverna, diante da sua tribo, a menor de todas de Israel, e Deus foi lá e chamou Gideão para ser então esse juiz, esse grande libertador. Gideão não acreditava nele. Gideão disse: eu sou menor, eu não tenho força, eu não sou capaz. Pediram algumas provas para que Deus mostrasse que de fato ele iria fazer o que ele estava dizendo que iria fazer. Deus mostrou as provas pacientemente. Deus conduziu Gideão. Deus mostrou para Gideão que quem iria vencer a guerra era ele. E nós vimos então no nosso último encontro que Gideão reúne um exército. Esse exército tinha 32 mil homens. Mas Deus fala: é gente demais. Se vocês vencerem com esse povo aí, vocês vão achar que vocês tiveram a vitória. Então os que tiverem com medo, mandem embora. 20 mil foram embora numa tarragada só. Deus falou: ainda é gente demais. Manda beber lá água no lago, lá no riozinho que vocês estão aí do lado. O que beber agachado, vem. O que não beber com a mão assim, não vem. E assim ele criou uma metodologia para tirar aqueles que iriam para a guerra daqueles que não iriam. Resumindo, sobraram 300 homens para lutar com o exército de Midian, que tinha 135 mil soldados. A proporção estava boa.
300 por 135, tranquilo, beleza, vai dar sossegado. Mas Deus então, mais uma vez, mostra para Gideão que ele queria vencer a guerra, que não ia ser a força humana, que não ia ser a estratégia humana, que não ia ser nada disso. Deus então dá um sonho para um soldado midianita, para que esse soldado interpretasse que Gideão estava vindo com o exército de Israel e iria vencer. E de fato é isso que acontece. Deus pega ali os 300, aliás, Gideão pega os 300, ele cerca o exército de Midian em cima de um vale, pega uma tocha, pega um trompete, uma coisa assim, e começa a tocar, bater, fazer fogo, gritar em nome do Senhor, em nome de Gideão. Os povos de Midian começam a ficar assustados, e um mata o outro, o exército foge, vira uma grande anarquia, que negócio. O fato é que então Deus fez Gideão um povo vencedor. Deixa eu arrumar esse negocinho aqui, que esse trem está me incomodando. Isso porque já arrumaram 2 vezes para mim. Beleza, tranquilo, ok? Estamos nessa. O que aconteceu por último? Gideão está atrás agora dos líderes, dos generais e dos reis. Os generais fugiram em direção à tribo de Efraim. E Gideão então agora avisa o pessoal de Efraim para cercar esses homens e matar eles. Gideão vai atrás. O povo de Efraim cerca de fato os generais e matam os dois. Guerra, vencida, vitória, felicidade, alegria. Tem uma meia dúzia fugindo para cá e para lá, com medo da derrota que foi imposta a eles. Aí vem o nosso texto, capítulo 7. E ele começa com uma mensagem positiva de Gideão e uma mensagem negativa da tribo de Efraim. Olha só o que diz. Os efraimitas perguntaram a Gideão: por que você nos tratou dessa forma? Por que não nos chamou quando foi lutar em Midian? Ô Gideão, por que você não chamou a gente para ir para a guerra com esse pessoal de Midian aí? Nós queríamos compartilhar dessa vitória. Nós queríamos guerrear em nome do Senhor, mas você não nos chamou. Por que você fez isso? E aí Gideão, muito sabiamente, responde da seguinte forma. Ele, porém, lhes respondeu: o que é que eu fiz em comparação a vocês? O resto das uvas de Efraim não são as melhores que todas as colheitas de Abiezer, ou seja, a tribo de vocês não é numa terra e nenhum povo muito mais próspero do que a minha tribo, do que a terra que eu vivo. Nós somos desse tamaninho, nós não temos importância. Vocês são da tribo de Efraim, uma tribo poderosa. Deus entregou os líderes midianitas, Oreb e Zeeb, nas mãos de vocês. Ele está enchendo a bola do pessoal de Efraim. Olha o que Deus fez. Deus entregou os homens mais importantes da guerra para serem mortos por vocês. Vocês são realmente privilegiados. Deus realmente ama vocês. Gideão está enchendo a bola do pessoal de Efraim para ver se eles ficam mais calmos, já que eles não participaram da guerra. Observe o que o pessoal de Efraim está querendo aqui. Honra, glória, é isso que eles estão querendo aqui, e é sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre como muitas vezes vencer nos faz perder. Quando a gente vence, nem sempre a gente realmente vence, e não é a Dilma falando, isso acontece. O pessoal de Efraim só estava interessado em ter a plaquinha: nós vencemos essa guerra, nós participamos dessa guerra. Eles não estavam preocupados em entrar com guerra com os midianitas antes, eles não tomaram a iniciativa de ir para a guerra contra os midianitas, eles não tomaram a iniciativa de libertar o povo de Israel, nada disso. Enquanto estava confortável para eles, está tudo certo. Agora não, nós somos povo de Israel, tem uma galera vencendo aí, esse povinho aqui, dessa tribuzinha michuruca aqui de Gideão, é justamente o cabeça do negócio. Concordo com isso não, nós somos da tribo de Efraim, nós que deveríamos ser chamados para liderar o nosso povo. Aí Gideão: não gente, calma, ó, para você ver, realmente vocês não foram para a guerra, mas vocês ficaram com a parte mais importante, vocês mataram Oreb e Zeeb, eram os caras, os generais da guerra, eles estavam liderando lá, olha a honra que Deus deu para vocês. E aí Gideão ainda continua: o que pude fazer não se compara com o que vocês fizeram, vocês são muito mais importantes, porque gente orgulhosa gosta de ter o ego massageado. Você conhece gente assim? Às vezes você é assim. Se alguém precisa de alguma coisa de você, essa pessoa tem que chegar para você e falar assim:
Rapaz, mas você é inteligente, hein? Nossa, eu fiquei impressionado. Você teve um insight, você teve uma visão. Nossa, ó, você realmente é uma pessoa diferenciada. Aí você dá aquela massageada no ego da pessoa. Realmente assim. Nasci assim, né? Eu nem queria, mas a pessoa vai se sentindo assim. Mas no fim das contas, as pessoas assim vivem segundo o seu umbigo, segundo o seu interesse, segundo aquilo que lhe agrada. Não está interessado no coletivo. Diante disso, acalmou-se eles contra Gideão. Eu realmente não estou conseguindo arrumar esse troço aqui, não. Está escorregando. Estou tentando ter um olho na nuca, gente, mas não está dando certo, não. Larga esse trem para lá. Beleza. Olha só o que Gary Eve comenta falando sobre esse texto. Havia apenas amargura e coração e ciúmes mesquinhos. Também pode ter havido ganância com Efraim querendo reivindicar a glória da guerra. Para ser franco, Efraim era totalmente egoísta. Eles colocaram uma prioridade em seus próprios problemas percebidos. Eles queriam que Gideão parasse a batalha até que a sua presença e necessidade fosse satisfeita. Eu gostaria que essa fosse uma resposta estranha e única. Porém, não é. Por quê? Porque pessoas vivem nesses termos. Só serve se for do meu jeito, na minha hora, de uma maneira que eu receba a glória. Eu conheço um indivíduo que até para fazer o bem ele faz o mal. Até para poder fazer a coisa do jeito certo, ele precisa manipular a circunstância e a situação para que ele receba a glória, para que então aquela ação seja realizada. É um negócio impressionante. Até para fazer o bem tem que ser feito do jeito errado. Por quê? Porque se a glória não for recebida, se esse indivíduo não for honrado, se esse indivíduo não for vangloriado por causa das suas ações, para ele não serve. Para ele não serve. Mas isso é só uma introdução do nosso tema. Nós queremos falar mesmo sobre o perigo do sucesso. Olha só o que acontece. Em Sucote disse ele aos homens, veja bem, Gideão acalmou os Efraíns, mas ainda estava atrás dos reis midianitas, ok? E aí ele estava cansado com o exército dele, passou na cidade de Sucote e falou assim, pessoal, me dá um pouco de água, alimenta os nossos cavalos, porque nós estamos perseguindo os reis midianitas aqui, e nós precisamos de ajuda, nós precisamos de muita ajuda. E aí o pessoal de Sucote falou assim, você não tem os reis de Midian nas suas mãos? Nós não vamos ajudar não. Por que a gente deveria fazer isso? Há um contexto atrás disso aqui. Qual era o medo? O medo é que agora o exército de Midian se reagrupasse, e depois que se reagrupasse, o exército era muito mais poderoso que o exército de Gideão, tinha só 300 homens. E eles pensaram o seguinte, a gente ajuda Gideão agora, Gideão não mata esse rei vai pegar o exército e vai matar todo mundo que ajudou Gideão. Então nós estamos fora. Gideão saiu de lá e foi para Peniel. Pediu a mesma coisa, o pessoal de Peniel falou o quê? A mesma coisa, nós não temos nada a ver com essa guerra, a gente não vai se envolver com isso não. Mas eu queria que você percebesse agora o coração de Gideão. Olha a primeira e a segunda resposta de Gideão. Quando o Senhor entregar Zebe e Zalmunna às minhas mãos, rasgarei a carne de vocês com espinhos e espiadeiros do deserto. O que ele está dizendo aqui? Eu vou matar todo mundo de uma forma cruel. Você acha que ele está com um pouquinho de raiva? Você acha que ele ficou chateado? Mas a primeira resposta ainda está boa. Por quê? Porque a primeira resposta começa da seguinte forma: quando o Senhor entregar, ele ainda está percebendo que vai vencer por causa de quem? Do Senhor. Ainda, porque preste atenção. A segunda resposta com o povo de Peniel: quando eu voltar triunfante, destruirei esta fortaleza. Cadê o Senhor aqui? Tem Senhor mais não. Quem que vai destruir? Eu. Quem vai vencer? Eu. Quem vai ser triunfante? Eu. Isso aqui, gente, esse texto de Juízes capítulo 8, mostra Gideão descendo a ladeira.
um homem que foi usado por Deus para uma atitude extraordinariamente maravilhosa, libertou o povo diante de um milagre extraordinário. Agora esse homem começou assim, vai descer com essa grande vitória. Você lembra no que a gente viu em Juízes capítulo 7? Eu não quero 32 mil homens não, eu não quero 12 mil homens não, eu só quero 300. Por quê? Porque se for muita gente, vocês vão achar que vocês venceram. Para vocês não terem dúvida de que eu venci, eu quero só um pouquinho. Só um pouquinho. Parece que Deus sabia o que ia acontecer, né? É claro que sabia. Mas piora. Verso 13. Depois Gideão, filho de Joás, voltou à batalha pela subida de Heres. Gideão foi lá, pegou os reis midianitas e capturou eles. Agora, Gideão está voltando pelo caminho de Heres, o caminho que passa pela cidade de Sucote e Peniel. Olha lá. Ele capturou um jovem de Sucote e interrogou. O jovem escreveu para Gideão os nomes de 77 líderes e autoridades da cidade. Gideão então foi a Sucote e disse aos homens de lá: aqui estão Zebe e Zalmuma, acerca dos quais vocês zombaram de mim, dizendo: ainda não estão em seu poder Zebe e Zalmuma? Por que deveríamos dar o pão aos seus homens exaustos? Gideão prendeu os líderes da cidade de Sucote, castigando-os com espinhos e espinheiros do deserto. Beleza? Gideão entrou em Sucote, pegou os líderes, deu-lhe uma bela surra neles com espinhos e espinheiros. Mas tem um negócio: quando a gente faz o mal pela primeira vez, a segunda vez a gente já não pensa que aquela primeira vez foi tão mal assim. Eu quero que você vá percebendo como é que Gideão está descendo a escada da perversão. Ele está dando um passinho na direção do mal, cada vez um passo mais profundo. Olha só, pegou o pessoal de Sucote, deu-lhe um castigo, beleza, joia. Derrubou a fortaleza de Peniel e matou os homens daquela cidade. No primeiro ele deu uma surra, mas no segundo a ira já estava tão grande que uma surra já não bastava. O que ele fez? Ele matou todos os homens daquela cidade. Então perguntou a Zebe e Zalmuma: como eram os homens que vocês mataram em Tabor? Zebe e Zalmuma, liderando o seu exército de Midian, foram na direção de uma cidade chamada Tabor, e lá eles venceram a guerra e mataram vários dos homens que ali haviam. E Gideão tinha alguns irmãos de sangue que moravam em Tabor. Agora olha só, eram como vocês responderam, cada um tinha um porte de um príncipe. Gideão prosseguiu: aqueles homens eram meus irmãos, filhos da minha própria mãe. Juro pelo nome do Senhor que se vocês tivessem poupado a vida deles, eu não mataria vocês. Qual é agora a motivação de Gideão ao matar os reis Zebe e Zalmuma? Vingança. Ele não está mais preocupado com a guerra. Ele tomou aquilo como algo pessoal agora. E você vai observar que foi pessoal nesse próximo verso, olha só. Gideão voltou-se para Jeter, o seu filho mais velho, e disse: mate-os. Imagine a cena, você já viu isso em filme? Você já viu? Zebe e Zalmuma está aqui ajoelhado, Gideão está aqui, o homem da autoridade, o cara que manda, e agora ele quer humilhar Zebe e Zalmuma. Ele então chama um filho dele, Jeter: vem cá, Jeter, mata esses caras aqui, vou mostrar para esses caras que esses caras não valem nada. Mas olha só o que Jeter fez. Jeter, porém, teve medo e não desembaiou a espada, pois era muito jovem. Mas Zebe e Zalmuma disseram: venha, mate-nos você mesmo, isso exige coragem de homem, não manda menino fazer o que o homem tem que fazer não, rapaz. Então Gideão avançou e os matou, tirou os enfeites do seu pescoço dos camelos deles. Tirou tomou para si. Eu quero que você perceba como as escadas estão descendo. Gideão, a primeiro momento, teve uma atitude de humildade diante da tribo de Efraim, ok? Não, vocês que merecem a honra, vocês que merecem a glória, eu não fiz nada comparado com vocês. Depois, Gideão saiu de Efraim, que era muito forte, muito poderoso, tribo muito grande, e aí foi para uma cidade de Sucote, que ele já não considerava grande coisa assim. Agora ele está começando a humilhar o pessoal de Sucote. Depois ele humilha o pessoal de Peniel, e depois ele humilha os próprios reis de Midian. Qual é a motivação do coração dele em fazer isso? Pergunta: é a honra de Deus? É a glória de Deus? Tem alguma coisa a ver com Deus aqui?
Na primeira vez que ele responde, como é que ele vai fazer? Ele até diz, quando Deus me entregar, mas na segunda, Deus já não está presente. Quando ele vai matar Zebe e Zalmuna, Deus nem está aqui, acabou, Deus não está aqui mais não. Ele está enchendo o coração dele de vaidade, enchendo o coração dele de orgulho, ele está se sentindo o cara. A vitória trouxe a ele uma perspectiva de que ele era mais importante do que outrora ele pensou ser. Porque você vai lembrar que ele disse o seguinte para Deus: eu sou o menor da minha casa, a minha tribo é a menor de Israel, eu não posso liderar o povo diante de uma guerra. Mas a lógica de Deus é o seguinte: é você que me serve. Eu quero pegar o menor da menor tribo, com o povo menos preparado, porque quem vai dar a vitória serei eu, o Senhor dos Exércitos. Mas quando a vitória veio, quando aconteceu aquilo que eles tanto esperavam, eles começaram a pensar, no caso Gideão, começou a pensar que ele era forte, que ele podia subjugar, que ele podia humilhar. Isso acontece nos dias de hoje. Talvez você conheça alguém que tem uma história parecida com essa. Alguém que veio de uma histórico familiar muito pobre, muito simples, muito singelo, mas com muito esforço, com muita dedicação, com portas que foram se abrir, com pessoas que ajudaram. Essa pessoa cresceu, essa pessoa se desenvolveu, essa pessoa agora tem poder econômico, essa pessoa agora tem poder social, e ao ter tudo isso, ela esquece de quem ela era, e começa a subjugar, e começa a humilhar, e começa a se colocar como se melhor fosse diante das pessoas que estão do seu lado. É muito fácil acontecer isso conosco, com o nosso coração. E por que isso acontece? Por causa das vitórias da vida. Ninguém se sente orgulhoso quando é derrotado. Ninguém se sente orgulhoso quando é derrotado. A vitória gerou o fracasso. A vitória gerou o fracasso. Tim Keller, comentando esse texto, pode passar aí por gentileza o slide. Ele fala duas frases que eu falei, não, eu preciso pôr elas inteiras. Porque se até aqui você ainda não entendeu a lógica do que nós estamos falando, eu acredito que essas frases vão trazer luz. Ele diz o seguinte: o recebimento de uma bênção pode ser acompanhado de um terrível perigo espiritual. O sucesso pode facilmente nos levar a esquecer a graça de Deus, pois nosso coração deseja ardentemente acreditar que podemos salvar a nós mesmos. A vitória dada por Deus pode facilmente ser usada para confirmar que, na verdade, conquistamos a bênção por nós mesmos e devemos receber louvor pelo sucesso alcançado. Pelo sucesso alcançado. Para onde o Evangelho nos aponta? O que a obra de Cristo tem a ver com tudo isso? Essa frase de Tim Keller traz luz também sobre isso. Ele diz assim: quando fracassamos, não podemos esquecer que somos salvos pela graça. Mas temos de lembrar muito mais disso quando somos bem-sucedidos. Se você tem sido abençoado por Deus, se portas estão abrindo, se você está prosperando, se você está tendo a oportunidade de crescer naquilo que você tem sonhado, glória a Deus por isso, mas não se esqueça que a glória é de Deus. E se você por acaso tem fracassado, portas têm se fechado, derrotas têm se apresentado, não se esqueça que o que te sustenta é a graça de Deus. E assim o Evangelho faz todo sentido. Seja você próspero e vitorioso diante das suas demandas, ou seja você não próspero e se sentindo alguém que está sendo derrotado diante das suas lutas. Porque estando aqui ou estando aqui, é a graça que te sustenta. É o que Cristo fez por você que faz sentido para você, que te dá propósito, que traz significado e relevância para a sua vida. Tem uma frase muito famosa, que eu não sei quem escreveu, nem sei quem falou, mas dizem o seguinte, acho que é um dito popular: você quer conhecer um homem? Dê poder a ele. Dê poder a ele. Você quer conhecer esse homem de verdade? Dê mais poder para ele. Não é tira não, dá mais. Dá mais. Que aí o coração dele vai vir à tona. Aí você vai ver se o que estava lá no profundo do ser era um homem orgulhoso, envaidecido, ou se era alguém que realmente amava e tinha compaixão do outro.
Mas o texto não acaba aí não. Olha só, verso 22. Você lembra que eu falei que Gideão só está descendo a escada? Vai descer mais. Ele já açoitou uma cidade, ele já matou outra cidade inteirinha, ele já humilhou da maneira que pôde, motivado pela vingança pessoal, os líderes, os reis de Midian. E agora olha só, os israelitas disseram a Gideão: reine sobre nós, você, seu filho, seu neto, pois você nos libertou das mãos de Midian. Olha o coração do povo de Israel. Israel não tinha rei, Israel era governado por juízes levantados por Deus. Ou seja, quem governava Israel era o próprio Deus, através de pessoas que ele escolhia. Mas Israel está enciumada porque as outras nações têm reis, e eles querem reis humanos também, eles querem um homem que os represente, eles não querem Deus, um Deus invisível. Ah não, eu quero um homem que me represente, eu quero uma figura visível que me represente, não um Deus invisível. E daí que ele criou todas as coisas, e daí que ele governa sobre todas as coisas, e daí que é ele que faz chover, ou é ele que faz estar seca. Eu quero ver quem está me governando. E Gideão, humildemente, gente, olha só, Gideão humilde, você até dá um relance de esperança para ele, olha só. Gideão respondeu: não reinarei sobre vocês, nem meu filho reinará sobre vocês, o Senhor reinará sobre vocês. Lindo, não é? Se a gente estivesse lá e falasse: glória a Deus, isso é que é um homem de Deus. Mas aí olha só que o coração dele vai começar a aparecer. E prosseguiu. Se tivesse parado no verso 23, mas prosseguiu. Eu só faço um pedido: que cada um de vocês me dê um brinco da sua parte dos despojos. Os ismaelitas costumavam usar brinco de ouro. Faz o seguinte: eu não quero ser rei não, mas eu posso ser o homem mais rico entre vocês? Me dá parte do despojo de vocês. Mas tem um detalhezinho: quem é que pedia parte dos despojos depois de um fim de uma guerra? Quem é que recebia parte de despojos depois de um fim de uma guerra contra outro povo? O rei. Era o rei que recebia. Olha, eu não quero ser rei não, mas se vocês puderem me pagar como se eu fosse, eu estou aceitando. Mas vai piorando. Eles responderam: de boa vontade daremos a você. Então estenderam uma capa, e cada homem jogou sobre ela um brinco tirado de seus despojos. O peso de brinco de ouro chegou a 20,5 kg, sem contar os enfeites, os pendentes, as roupas de púrpura. Os reis de Midian usavam os colares que estavam no pescoço de seus camelos. Eles deram tudo, toma tudo, fica com tudo. Gideão usou o ouro, já no verso 27, Gideão usou o ouro para fazer um manto sacerdotal. Olha a coisa dando zebra aí. Gideão era sacerdote? Não. Gideão era representante de Deus? Não. Mas o que ele começou a fazer? Tive uma ideia: eu vou pegar parte desse ouro e vou fazer um manto sacerdotal, lá da época de Moisés, onde o sumo sacerdote usava como o maior representante religioso do nosso povo, como aquele que era a conexão entre o povo e Deus. Parece que esse trem acontece nos dias de hoje. O povo não está pondo esse negócio, porque esse colarzão de ouro aqui não, mas parece que acontece. Colocou na sua cidade em Ofra. E aí olha o que aconteceu: todo Israel prostituiu-se, fazendo dele objeto de adoração, e veio a ser uma armadilha para Gideão e sua família. O que Gideão fez? Eu não quero ser rei não, mas vocês me pagam como se eu fosse rei. Eu não quero ser rei não, mas vocês me adoram como se eu fosse rei. Eu não quero ser rei não, mas vocês busquem o meu conselho como se eu fosse rei. Para autenticar essa autoridade, que ele não queria de jeito nenhum, ele estava abrindo mão desse negócio, ele não queria. Ele fez uma escola sacerdotal, como representação de Deus, colocou na cidade dele. Porque se você quer ouvir a Deus, vem falar comigo. Eu e o homem aqui, ó, deixa eu te contar como é que foi as histórias dos 300 lá. Deixa eu te contar como é que Deus me parou na caverninha, estava lá amassando aqui um triguinho, um negócio de uva, e olha, você não está entendendo, eu e Deus aqui é conexão pura. E o povo então começou a idolatrar Gideão e sua família.
começaram a prostituir-se. Olha só o que continua dizendo o texto: todo Israel prostituiu, fazendo dele objeto de adoração, e veio a ser uma armadilha contra Gideão e sua família. Assim Midian foi subjugada pelos israelitas e não tornou a erguer a cabeça. Durante a vida de Gideão, a terra desfrutou de paz de 40 anos. Jerubbaal, que é o nome de Gideão, lembra? É uma expressão que foi dada porque ele destruiu o poste de Baal, filho de Joás, retirou-se da sua casa, retirou-se e foi para a sua casa, onde ficou morando. E teve 70 filhos, todos gerados por eles, pois tinha muitas mulheres. Qual era a característica de um rei daquela época? Ter muitas mulheres. E o que realmente afirmava um rei ser rei daquela época, no que diz respeito a essa área? Ter concubinas. Eita, que Gideão tinha! Olha lá. Teve 70 filhos gerados, teve muitas mulheres. Sua concubina, que morava em Siquém, também lhe deu um filho, a quem ele deu o nome de Abimeleque. Sabe o que significa Abimeleque? O meu pai é rei. É isso que significa Abimeleque. Agora ficou claro, né? Eu não quero ser rei, não. Não quero ser rei. Mas eu quero receber como rei, eu quero ser honrado como rei, eu quero ser tratado como rei, eu quero ter o tanto de mulher que rei tem, eu quero ter concubina. E aí ele deixou escapar, logo no fim da concubina, ele foi lá e colocou Abimeleque. Ele revela o coração dele no nome do filho. Meu pai é rei. Quem que é o pai dele? Sabe o que isso me faz pensar, meu irmão? Que não adianta você falar. Discurso não é o suficiente. Não adianta você ter o discurso certo, se o seu coração deseja outra coisa. Sabe por quê? Porque em algum momento as suas ações, as suas atitudes vão revelar o que está no seu coração. O discurso de Gideão era bonito. Eu não reinarei. Meus filhos não reinarão, porque o Senhor reinará. Oh, fica até pensando, oh, glória, aleluia, e tal, aquele negócio todo. Mas aí, ele começa a agir como se fosse rei. O que aconteceu com ele? O fracasso da vitória. A vitória levou ele ao fracasso. A vitória revelou o coração orgulhoso e envaidecido dele. A vitória trouxe à tona a vaidade dele. E diferente dos outros juízes até aqui, o povo se prostituiu ainda enquanto o juiz estava vivo. E o texto deixa isso muito claro, olha só, verso 33. Logo depois que Gideão morreu, os israelitas voltaram a prostituir-se aos Balaíns, cultuando. Ergueram Baal-Berite como um deus. Não se lembravam do Senhor, do seu Deus, que tinham livrado das mãos dos seus inimigos em redor. Também não foram bondosos com a família de Jerubbaal, isto é, Gideão, reconhecendo todo o bem que ele tinha feito por Israel. O tempo passou, o grande líder foi esquecido, aqueles que as pessoas estavam dispostas a dar tudo, já não valia mais nada. É igual os líderes que você tem aí de estimação, seja ele político, seja ele religioso, seja ele ideológico. Esses homens, essas mulheres, elas vão passar. Em algum momento eles nem vão ser lembrados mais. Mas sabe o que vai ser lembrado? A sua prostituição, a sua idolatria, aquela vez e aquele momento que você desonrou a Deus para honrar o seu líder de estimação. Para honrar o seu líder de estimação. Ixi, o pastor está falando do Lula. Não, o pastor está falando do Bolsonaro. O que será que o pastor é, hein? Eu estou falando, meu irmão, de qualquer pessoa que tome o lugar de Deus na sua vida. Eu estou falando de qualquer pessoa que faça você agir de uma forma que desonra o nome de Deus. Qualquer pessoa. Isso inclui a mim. Isso inclui a qualquer pessoa que exerça qualquer nível de liderança na sua vida. Nós somente adoramos a Deus. A Deus. Ah, mas o meu líder é extremamente bem sucedido. Você precisa ler o verso capítulo 8 de novo. Só que tem um problema. O capítulo 8 não acaba a história.
E aí nós precisamos ir para o capítulo 9, porque as atitudes de Gideão geram consequências. No capítulo 9, tem 55 versículos, então eu vou dar uma resumida, para a gente acabar hoje ainda, tá bom? Me dá 10 minutos, olha só. Abimeleque, Gideão morreu, tem 70 filhos, mais Abimeleque, filho da concubina, ok? Beleza? Certinho? Abimeleque já não está com esse medo de mostrar o orgulho e a vaidade dele, não. Ele não está que nem Gideão. Não quero ser rei, não, sabe o que quer? O Senhor rei. Abimeleque não, Abimeleque quer que se exploda Deus. Abimeleque não quer nem saber de nada. Abimeleque reúne a cidade de Siquém e fala assim: pessoal, é o seguinte, vocês sabem que eu também sou filho de Gideão, não sabe? Então o que vocês acham de eu ser rei sobre vocês? Aí o povo de Siquém falou assim: uai, acho que é bom, hein? Tem tempo que nós estamos querendo um rei mesmo. Deus não dá um rei para a gente? Acho que é legal, ó, filho de Gideão. Gideão é aquele cara lá que fez aqueles negocinhos todo lá. E aí, os cidadãos concordam em fazer Abimeleque rei, está lá no verso 3, no verso 4. Abimeleque torna rei, o que ele faz? Ele vai lá para as montanhas da terra do pai dele e mata os 70 irmãos. Por que ele faz isso, gente? Para que ninguém pudesse reivindicar aquele trono. Só que tem um filho que foge, Jotão. Ele esconde atrás de uma pedra e ele consegue fugir. E aí, quando eles estão quando eles estão declarando o reinado de Abimeleque, aquele cujo nome é meu pai é rei, Jotão aparece. Sabe o que significa o nome de Jotão? Iavé, eu sou o Senhor. Não parece que isso aqui é muita coincidência? Não, é jesuicidência mesmo, o negócio está certinho. O Senhor, Deus, está falando contra um cara que acha que é Deus. É isso que está acontecendo aqui. Esse é o contraste dos nomes. E aí Jotão conta uma parábola. Nessa parábola, Jotão conta a história de uma vez eles foram escolher um rei entre a floresta. E aí nesse rei, eles ofereceram esse reinado para a oliveira, eles ofereceram esse reinado para a figueira, eles ofereceram esse reinado para a videira, árvores importantes, mas ninguém quis. E aí o espinheiro, aquele que não produz nada, que só machuca quem chega perto dele, que não consegue abrigar ninguém, e que pega fogo fácil e incendeia toda a floresta, disse: eu topo ser rei. E aí todos concordaram, já que ninguém quis, que o espinheiro se tornasse rei. Jotão conta essa parábola para dizer que Abimeleque é quem? O espinheiro, aquele que não é capaz de proteger, aquele que age apenas por interesse próprio, e pior, aquele que prejudica quem está perto dele. E aí Jotão diz o seguinte, o povo reunido, ele fala assim: é o seguinte, se vocês coroaram Abimeleque de forma justa, se vocês fizeram o bem, que vocês sejam abençoados com o reinado dele. Mas se vocês fizeram o mal, que vocês sejam amaldiçoados com o reinado dele. Você não precisava nem ler o resto da história para você saber o que aconteceu, né? Você já pegou aí o que aconteceu. O tempo passa, Abimeleque está reinando, ele não era um rei lá, essas coisas. Siquém, a cidade no cujo ele era rei, começa a conspirar contra ele, começa a falar mal dele, começa a falar: rapaz, esse cara não é tão legal assim. No meio desse processo surge um cidadão novo chamado Gaal. Gaal começa a incentivar o povo: rapaz, para que vocês ficam se curvando aí diante de Abimeleque? Ele é homem também, a gente tem que pegar esse homem e dar um cacete nele, vamos tirar ele do rei e tal, e não sei o que, e começa a instigar o povo, e o povo: é isso mesmo, esse Abimeleque aí é isso mesmo, nós vamos para cima. Só que sempre tem um traíra, tinha um traíra lá no meio, que vai lá e avisa Abimeleque, falou: ó, tem um tal de Gaal lá, que está inflamando a cidade, esse povo está para se revoltar contra você. Abimeleque falou assim: chá comigo, vou resolver essa parada. Ele vai ao encontro da cidade, as pessoas estão cultivando, assim era a cidade, ela era fortalecida, as pessoas moravam dentro e cultivavam fora. E ele mata todos os agricultores. Esse pessoal não estava querendo guerra não, ele estava cuidando da vida deles. Gaal está saindo da cidade, e ele olha e fala assim: parece que tem um exército ali. Aí o cara que tinha dedurado ele: não, tem não, é sombra, está vendo errado.
Rapaz, mas é gente demais, eu acho que é um exército esse negócio. Não é Abimeleque, não? Aí o cara falou assim, mas não era você que estava falando que era o machão aí? Você ia pegar o tal da Abimeleque, dar uma costa nele? Isso na minha versão, tá bom, gente? Depois você vê direitinho na versão aí. Aí Gaal, não, vou para cima mesmo. Você está achando que eu vou fugir? Vou fugir não, vou para cima. E foi para cima. O que aconteceu? Gaal e seus companheiros morreram tudinho. Só que Abimeleque é mau. Abimeleque não tem vergonha de esconder a maldade dele, não. Abimeleque entra na cidade de Siquém, mata todo mundo, destrói absolutamente tudo, joga sal sobre todo o território da cidade. Sabe para quê? Para que não fosse possível produzir mais nada em termos de agricultura ali. Ele destruiu a cidade. Mas aí teve 1000 homens e mulheres que fugiram para uma fortaleza, um forte, esconderam lá e ficaram quietinhos. E aí o exército de Abimeleque falou assim, agora como é que nós vamos pegar esse povo? Abimeleque pegou uma tora de árvore e falou assim, vem comigo, cada um pega uma dessa. Encostou na fortaleza e pôs fogo. E matou todas as 1000 pessoas ali queimadas. E aí aquele negócio, quando a maldade sai, ela não para, ela quer mais. E aí ele vai para uma outra cidade, chamada Tobes. Tobes não tinha nada a ver com isso, era como se fosse distrito de Siquém, uma cidade a 5 quilômetros de distância. Mas ele vai matar esse povo também. Chega lá na cidade de Tobes, ele começa a matar todo mundo. E aí mais uma vez, o pessoal foge para uma fortaleza, para um forte alto, e se escondem lá. E aí de novo, Abimeleque vem preparado para matar aquele povo. Só que acontece uma coisa, uma mulher que a Bíblia não diz o nome, pegou um pedaço de pedra e jogou lá de cima, e pau, na cabeça de Abimeleque. E ele caiu, viu que ia morrer, virou para o soldado dele e diz assim, me mate com a sua espada, para que ninguém saiba que eu morri pelas mãos de uma mulher. Olha que cara miserável. Nem na hora da morte ele deixou de ser orgulhoso, nem na hora da morte ele não deixou de ser vaidoso. E aí, aquele soldado mata ele, e ele morre, e acaba a história de Abimeleque. Abimeleque surgiu por causa de quem? Por causa da vaidade de Gideão. Gideão tinha uma vaidade escondida, ok? Abimeleque não. Abimeleque ele era vaidoso e fazia questão de mostrar isso. Sabe o que você tem que aprender aqui? Não adianta se você disfarça. Você e Abimeleque é a mesma coisa para Deus. Não, eu disfarço bem, eu seguro minha vaidade aqui, eu tranquilo. Eu quero ser rei? Quero, não, tranquilo. Fulano, você podia assumir liderança. Que isso? Eu quero. E aí a pergunta que você pode estar fazendo nisso tudo é o seguinte: onde é que Deus estava nesse negócio todo? O que Deus estava fazendo? Estava de férias? O pau estava quebrando, todo mundo ali estava se matando, a maldade estava ali imperando. E onde é que Deus estava nisso tudo? Você pode ver Deus claramente em 2 momentos. O primeiro é no meio do processo. Olha só o verso 22 até o verso 24. Fazia 3 anos que Abimeleque governava sobre Israel, quando Deus enviou o espírito maligno entre Abimeleque e os cidadãos de Siquém, e esses agiram traiçoeiramente contra Abimeleque. Isso aconteceu para que o crime contra os 70 filhos de Jerubaal, o derramamento de sangue deles, fosse vingado em seu irmão Abimeleque e nos cidadãos de Siquém, que o ajudaram a assassinar os seus irmãos. Abimeleque achou que Deus não governava sobre a terra. A cidade de Siquém achou que Deus não governava sobre a terra. Mas o que Deus fez? Usou o coração vaidoso deles e jogou só uma pitadinha de intrigazinha. Tum. E aí eles fizeram o resto. E lá no finzinho também tem, no fim do capítulo 9. Assim Deus retribuiu a maldade que Abimeleque praticara contra o seu pai, matando os seus 70 irmãos. Deus fez também os homens de Siquém pagarem por toda a sua maldade, a maldade de Jotão, filho de Jerubaal. A maldição de Jotão, filho de Jerubaal, caiu sobre eles. Você pode até achar que Deus
não está vendo, que ele abriu mão de governar, mas a verdade é que Deus está agindo de uma maneira que você não percebe. O mal está sendo julgado. Deus está reinando. Deus sonda e conhece corações. Deus sonda e conhece corações. O que essa história tem a ver comigo e com você, meu irmão? Essas histórias, né? O que essas histórias têm a ver comigo e com você? Elas servem para mostrar que o meu e o seu coração não é diferente nem do de Gideão, nem do de Abimeleque. Você pode ser como Gideão, que disfarça legal, que quer fazer o discurso certo, que quer fazer a coisa certa. Ou você pode ser que nem Abimeleque, que já chutou o balde mesmo, que se exploda, vou fazer o que eu quero. O que não muda é que ambos os corações é o egocentrismo, é o próprio umbigo, é a própria vaidade, é o próprio orgulho que está conduzindo as suas ações. E eu e você não somos diferentes. Nós não somos diferentes. Você precisa ser despertado para isso. Mas se tem algo que você precisa ser despertado, além da sua própria maldade, é para a grandeza da graça e do amor de Deus. E é por isso que eu quero ler mais esses 5 versículos. Já enrolei vocês bem, né? Já foi um capítulo e meio. Depois de Abimeleque, um homem de Issacar chamado Tolá, filho de Pauá, filho de Dodô, levantou-se para libertar Israel. Ele morava em Samir, nos montes de Efraim, e liderou Israel durante 23 anos. Então morreu e foi sepultado em Samir. Depois dele veio Jair de Gileade, que liderou Israel durante 22 anos. Teve 30 filhos, montava 30 jumentos. Ele tinha autoridade sobre 30 cidades, os quais até hoje são chamados povoados de Jair e ficam em Gileade. Quando Jair morreu, foi sepultado em Camon. O que significa o fato de Deus ter levantado outros 2 juízes depois de Abimeleque para trazer paz sobre o povo? Sabe o que significa? Que a graça de Deus não tem fim. Deus puniu a maldade? Puniu. Mas Ele ministrou graça e paz sobre aquele povo. Isso significa, meu irmão, que não importa o quão mal você seja, se você é um Gideão disfarçado, aquele mal disfarçado, ninguém vê, ou se você é Abimeleque, aquele mal escancarado, ainda assim há esperança. A esperança é a ministração da graça de Deus, da misericórdia de Deus, do amor de Deus em seu favor. E isso é manifestado e apresentado, visto e percebido por meio de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Eu não sei se você tem noção da dimensão, do tamanho do amor de Deus, do que nós estamos falando aqui. Isso tem a ver com a sua vida, isso tem a ver com a sua realidade. Essa semana aconteceu 2 coisas assim que mexeram muito comigo. Meu pai perdeu um amigo de mais de 50 anos com o Covid. Meu pai é daqueles caras que não chora. Ele não expressa esse sentimento. Ele sofre para dentro. E ele está viajando, e eu falei com ele por telefone, mas na voz, eu sofri de ouvir a voz dele. E hoje, às 5 horas da tarde, o avô da minha esposa, alguém que eu tinha um sentimento de avô também, faleceu. E eu vim pensando, o que esse texto tem a ver com essa realidade? Esse texto mostra que a graça de Deus supera qualquer perdição, deturbação, qualquer tristeza, qualquer adversidade. Não importa o tamanho dela, não importa a profundidade dessa dor. A graça de Deus é aquilo que me sustém. É aquilo que me dá esperança de que amanhã, sim, amanhã terão dias melhores, de que amanhã as lágrimas serão enxugadas, de que amanhã eu serei carregado no colo como um bebê carregado pelo Pai Eterno, de que amanhã eu vou experimentar desse abraço eterno do Pai, e de que isso vai ser de fato permanente.
E isso não acontece por causa de quem eu sou, isso não acontece por causa da bondade que há no meu coração, porque se você for sincero contigo, você vai observar que não tem essa bondade, que você é uma pessoa má, que pratica o mal, que faz o que é mal, e que muitas vezes tem prazer em fazer isso. E ainda assim, você sendo uma pessoa tão miserável como essa, como eu sou, Deus estende a mão dele, uma mão de graça, uma mão de amor, recolhe-nos para Ele mesmo, enxuga as nossas lágrimas e nos torna filhos e filhos eternos. Gideão é conhecido em Hebreus 11 como um herói da fé. Você tem noção do que é isso? É a galeria de quem certamente foi para o céu. Gideão está lá. Não é possível, pastor. Está lá. Abimeleque não está não. Mas Gideão está. Gideão está lá. Sabe qual que é o nome que pode estar lá também? O seu. O meu. O meu, mesmo a gente esquecendo que quem nos dá a vitória é o Senhor, mesmo a gente esquecendo que quem enxuga as lágrimas é o Senhor, mesmo a gente esquecendo que quem abre as portas é o Senhor, mesmo a gente esquecendo que quem fecha as portas é o Senhor, mesmo a gente esquecendo que quem cuida é o Senhor, mesmo a gente esquecendo que quem disciplina é o Senhor, mesmo a gente esquecendo que quem cuida é o Senhor, ainda assim, por causa de Cristo e por causa do amor exagerado do Pai, o nosso nome pode estar lá na galeria da fé. Eu queria terminar trazendo algumas aplicações para nós. Primeira delas, avalie no seu coração em que direção estão as suas ações. Em si mesmo, você considera a vontade do Pai? De verdade? Você considera? O seu coração, meu irmão, não é o que as pessoas estão vendo de você, não. Você entendeu isso? Não é nem o que você está falando, é o seu coração. Essa é uma avaliação que só você pode fazer. Não tem outra pessoa que possa fazer. É só você. Só você que pode fazer essa avaliação. Você tem que olhar e falar assim: eu estou considerando a vontade do Pai? Ou eu estou agindo de maneira vaidosa? Ou eu estou agindo com base no meu orgulho? Ou eu estou agindo com base na minha vontade? E o meu discurso religioso é só um discurso bonito para as pessoas verem. Como é que é? Isso é algo que você precisa avaliar no seu coração. Segundo lugar, a pior provação para o seu coração está na conquista de muitas vitórias, pois isso pode revelar o verdadeiro mal que habita em você. Por isso, lembre-se de que a vitória sempre vem das mãos do Senhor, o seu Deus. Tem muita gente que escreve no carro assim, aquele adesivo, presente de Deus, mas usa como se fosse do capeta. É presente de Deus mesmo, irmão. É presente de Deus mesmo. Se você come, se você respira, se você está acamado, ou se você está saudável, tudo isso é presente de Deus. Se tem uma lógica que nós ainda não entendemos, é que o amor de Deus não é provado por aquilo que Ele nos dá, naquilo que nós podemos pegar. O amor de Deus é provado naquilo que Ele nos deu, em Cristo, a herança, a identidade, o propósito. É ali que Deus provou o amor dele. É isso que está lá em João 3,16, não é isso? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Como é que o amor dele se mostrou? Como é que o amor dele se tornou palpável? Como é que o amor dele alcançou a mim e a você? Foi dando um carro? Foi curando uma doença? Não. Foi te transformando em filho.
foi te fazendo digno do céu, mesmo você não sendo. Foi te declarando santo, mesmo que você não seja. Esse é o presente. Não caia nessa bobagem, nesse discurso. Ah, Deus não me ama, está dando tudo errado na minha vida. Olha que Deus pode estar te amando mais. Porque Ele deu tudo para Gideão e o trem deu ruim. Deus lembra? Terceiro, não adianta ser modesto em palavras e continuar arrogante em seu coração. No fim, suas ações revelarão quem você é de verdade. Eu já fiz isso aqui algumas vezes. Se você é casado, meu irmão, você está facinho de saber se o seu discurso é sincero ou se ele é falso. Você vira para sua mulher, vira para o seu marido e pergunta assim: meu discurso é real? E espera a resposta real. Tá bom? Você não fica naquela assim: ih, ela demorou para responder. Tá facinho. Você sabe por quê que ela tem como ver isso? Porque ela convive com você. Você sabe por quê que ele tem como saber disso? Porque ele convive com você. Ele experimenta as suas ações. Ela experimenta o que você faz no dia a dia. Por isso que sabe. Então não adianta todo mundo falar assim: nossa, cara humilde, hein? Poxa, rapaz, nunca conheci uma pessoa tão humilde que nem aquela. E a mulher ouvindo aqui: humilde. Deus está olhando para o seu coração. Preste atenção nisso. Deus está olhando para o seu coração. Deus, quando falou para Oséias sobre a idolatria do povo de Israel, o povo de Israel queria oferecer oferendas ao Senhor, sacrifícios, coisas que eles mal tinham. Falou: não, vamos dar para Deus para satisfazer a ira de Deus. Aí Deus falou assim: eu não quero sacrifício não, eu quero misericórdia. Eu não quero sacrifício, eu quero misericórdia. O que Deus está dizendo ali? Eu olho o coração. É o coração que importa para Deus. E Deus é o único que realmente sonda corações. Quarto, não esqueça da história de orgulho de Abimeleque. Ele pode ser você. Lembre-se, Deus nunca deixou de olhar o coração de Abimeleque, assim como Ele faz com você. Pastor, isso aí foi para dar um medinho, né? Foi para isso mesmo. É para você dar um choque de realidade na sua vida. O chicote vai vir. E quem não se arrepender do seu pecado antes do chicote chegar, está lascado. Esse troço de inferno é verdade, é real, vai acontecer. Então arrepende-se do seu pecado. Seja você Abimeleque ou Gideão. Arrependa-se. Fala: Senhor, chega de falsidade, chega. Hoje de manhã a gente estava terminando o nosso projeto da igreja. De que igreja nós vamos ser para os próximos 10 anos. E no papel, meu irmão, eita, que no papel tá bonito. O trem tá lindo. E eu falando com o povo assim, com as pessoas que estavam aqui: paz, esse trem, se sair do papel de verdade, vai ser legal demais. Vai ser bom demais. Mas é difícil. Eu sei, a gente vai ter luta. Nós não vamos desistir não. Nós vamos continuar, perseverar, até conseguir. É isso que você tem que fazer. Começa com um discurso bonito, beleza, tudo certo. Não estou falando que fazer um discurso bonito é errado, não. Tem que fazer um discurso bonito mesmo. Mas faça o discurso. Você vai falhar algumas vezes. Você arrepende e tenta novamente. Falei de novo, arrependo e vou novamente. Falei de novo, arrependo e vou novamente. Sabe qual que é a vantagem? O Salmo diz que a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Toda vez que amanhece o dia, lembre-se disso. Toda vez que amanhece o dia, Deus começa o dia com uma disposição nova de te perdoar. Já pensou que maravilha? Amanheceu o dia, Deus quer me perdoar de novo. Olha que beleza. Todo dia. Saiu o sol, Deus falou: quero te perdoar. É como se o salmista estivesse dizendo isso.
Então arrependa-se. Quinto, Deus nunca está ausente, nunca, preste atenção nisso, nunca está ausente. No máximo Ele está calado, no máximo. Mas as ações dele estão em andamento. O projeto, o plano, o propósito dele está em execução. Nunca pense, Deus não está aqui. Nunca pense, Deus sumiu. Nunca pense, Deus não está com interesse nesse negócio. Você pode não ver, você pode não perceber, mas as ações dele estão em andamento. Sexto, Deus não deixou de dispensar graça sobre esse povo. Ele faz o mesmo hoje, te lembrando que em Cristo e por causa de Cristo, você é um vencedor. Você é um vencedor. A vitória talvez não seja aquilo que você queria, mas é muito maior do que aquilo que você queria. Essa é a vitória de Jesus. Ele te deu de graça, por amor. E é sua. E é sua. Eu quero terminar com uma última frase, que diz assim: o verdadeiro fracasso de nossas vidas está em acreditarmos que temos os méritos ou as habilidades necessárias para alcançarmos as nossas vitórias. Quando pensamos assim, nos afastamos do Evangelho, que fala de uma vitória que é dada a nós por pura graça e amor, através de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Todas as vezes que você pensa, arrebentei agora, ó. Pai, não é por nada não é falsa modéstia não, mas eu sou bom mesmo, hein? Você acabou de dar uma caminhada em direção oposta ao Evangelho. Se o Evangelho está aqui, você veio para cá. Toda vez que você se vai e desce, você andou para cá. Ficou parecendo que ele é a vaidade, né? Presta atenção nisso, meu irmão. Jesus, quando vai começar o Sermão do Monte, ele diz assim: bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Sabe o que é pobre de espírito? É alguém que é humilde, é alguém que não se vê melhor, é alguém que se vê como um menor, é alguém que se vê como indigno, é alguém que se vê como não merecedor. Jesus diz: esses estão comigo. Esses estão comigo. Os pobres de espírito. Não é pobre financeiramente, não é pobre economicamente, não é pobre socialmente, é pobre de espírito. Alguém pode ser pobre economicamente e ainda assim ser vaidoso. É pobre de espírito. Seja pobre de espírito em nome de Jesus. Corra para os braços da cruz em nome de Jesus. Abrace a vitória que Deus te deu em nome de Jesus. Queria que você fechasse seus olhos, que a gente orasse. Vinição, nós podemos cantar aquele refrão? Eu me rendo? Vinição vai cantar esse refrão. E eu queria que você tivesse assim 1 minuto, 1 minuto e meio, para você refletir. Para você refletir. Se você tem sido alguém vaidoso, orgulhoso, melhor, você tem sido. Eu já vou fazer essa afirmativa. Mas aonde está essa vaidade? Aonde está esse orgulho? Eu quero que você tenha a oportunidade, o privilégio de, nessa hora, falar para Deus: Deus, eu entendi seu recado. Tá bom, eu entendi. Eu achei que sendo Gideão estava bom, mas eu vi que não dá. Então eu quero me arrepender, Deus, porque eu me vanglorio da minha profissão. Eu me vanglorio da minha esposa, da minha família, da minha casa, do meu carro, do meu currículo. E eu quero pedir perdão ao Senhor, porque eu entendo que isso não é meu, foi o Senhor que me deu.
Se eu tenho, é o Senhor que me deu. Então, vamos cantar essa música e ter esse momento de oração e reflexão. Jesus, nós estamos aqui, ó Pai, diante do Senhor, como pobres de espíritos, ó Pai, prostrados diante de Ti, ó Pai, rendidos ao Senhor, ó Pai. Pai, nós queremos pedir perdão da nossa arrogância, Deus, do nosso orgulho, da nossa vaidade, das vitórias que achamos que um dia conquistamos, ó Pai. Rasga o nosso coração, ó Pai, em nome de Jesus. Rasga o nosso coração em nome de Jesus, ó Pai, nos faça perceber que se não fosse o aconchego do Senhor, o colo do Senhor, a direção do Senhor, o cuidado do Senhor, o amor do Senhor, a graça do Senhor, ó Pai, nós estaríamos completamente perdidos, mas fomos resgatados por Ti, ó Deus. Amados por Ti, ó Deus, o Senhor nos mostrou quem somos, o Senhor nos deu esperança que não tem fim, o Senhor nos deu o céu por herança, ó Pai, nos fez vitoriosos sobre a morte. Por isso, Deus, em nome de Jesus, rasga o nosso coração nessa noite, rasga o nosso coração nessa noite, ó Pai, nos faça perceber que é o Senhor. É o Senhor quem faz, é o Senhor quem realiza, é o Senhor quem nos dá a vitória, Pai. Arranca de nós esse orgulho ridículo, essa idolatria que tem destruído famílias, amizades. Que o nosso coração seja de fato rendido, preso, escravo do Senhor. Que o Espírito do Senhor, ó Pai, haja de maneira extraordinária, de maneira poderosa, Pai. E que o nosso orgulho seja vencido pela Sua graça. Que a nossa vaidade seja vencida pelo Seu amor. E que nós possamos sair daqui leves, ó Pai. Leves. Leves porque não temos que mostrar nada para ninguém.
Não temos que mostrar que somos merecedores de nada. Não temos que conquistar nada para nos sentirmos melhor. Porque o Senhor já nos deu tudo. No Senhor nós somos tudo que precisamos, Pai. Nós somos gratos ao Senhor, ó Pai. Porque por causa da sua graça as nossas lágrimas são enxugadas. Por causa do teu amor, até a tristeza do mais profundo do nosso ser é vencida. Por causa da ministração da tua bondade, ó Pai, nós somos capazes de olhar para o outro com compaixão, com amor, com perdão, ó Deus, porque é o que experimentamos de Ti, é o que temos do Senhor. Nos ajuda, Deus, a sermos mais do que um discurso, a sermos mais do que palavras certas, mas sermos transformados pelo poder do Senhor, pelo Espírito do Senhor, ó Pai. Que o Senhor, ó Pai, nos conceda essa graça. É a oração que fazemos a Ti. Em nome de Jesus, ó Deus. Amém, amém e amém.